Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Jandi e aqui nós falamos sobre Krav Maga, sobre artes marciais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, hoje eu quero te convidar a se inscrever no canal e me siga também no Instagram, jandili.s. E hoje nós vamos falar sobre a minha história com o Krav Maga. Bom, para eu falar para você sobre a minha experiência com o Krav Maga, sobre a minha história com o Krav Maga, eu devo falar antes de tudo também sobre a minha experiência com as artes marciais, a minha história com as artes marciais. Desde criança eu sempre gostei muito do Kung Fu, sempre admirei muito Kung Fu. Sempre fui muito fã do Bruce Lee, do Jack Chan, da animação do Kung Fu Panda. Sempre admirei, sempre amei o Kung Fu. Não é uma arte marcial que eu cheguei a me aprofundar, como eu me aprofundei no Krav Maga. Hoje eu sou instrutor de Krav Maga. O Kung Fu, hoje eu voltei a praticar, voltei a estudar sobre o Kung Fu, mas até então não é uma arte marcial que eu me aprofundei como o Krav Maga. Mas sempre admirei muito, sempre fui muito fã, e não só do Kung Fu, mas das artes marciais de modo geral. Sempre gostei muito da filosofia da arte marcial, da disciplina, da conduta, esse relacionamento de professor e aluno. Sempre gostei muito das artes marciais de modo geral. E quem me apresentou as artes marciais foi o meu irmão. Meu irmão, um dia ele me falou do Krav Maga, e ele falou da especificidade do Krav Maga para defesa pessoal. E foi aquilo que me saltou aos olhos, aquilo que me brilhou os olhos. A especificidade do Krav Maga para a defesa pessoal. O Krav Maga, ele nasceu para aquilo, ele existe para aquilo, para a defesa pessoal. Então eu vi coisas como defesa contra arma de fogo, defesa contra faca, defesa de estrangulamento, e eu achei aquilo o máximo. Eu falei, eu preciso aprender essa arte marcial. Sempre tive um interesse, mas nunca tomei a iniciativa. E aqui eu abro um parênteses, o maior erro das pessoas é buscar o Krav Maga, buscar uma defesa pessoal apenas quando elas passam a necessidade de saber uma defesa pessoal, porque foi o que aconteceu comigo. Eu conheci o Krav Maga, eu ouvi falar do Krav Maga, mas eu nunca tomei a iniciativa de ir atrás, de me aprofundar, de começar a treinar o Krav Maga, porque eu não via tanto aquela necessidade, era mais um interesse, não era uma necessidade. E eu tive que passar por situações que ativaram em mim essa necessidade de aprender defesa pessoal. Todo ser humano necessita aprender defesa pessoal, mas o que acontece é que as pessoas não têm essa consciência, que elas necessitam saber se defender, e apenas quando elas passam por esse tipo de situação que cai a consciência delas. E aqui eu quero que você preste muito atenção nessa frase que eu vou falar. É muito melhor você saber defesa pessoal, você saber Krav Maga e você nunca precisar utilizar, do que você precisar utilizar e você não saber, você passar por uma situação em que você se sente impotente e você não conseguir fazer nada. E foi assim que eu cheguei ao Krav Maga, passando por situações em que eu precisei saber de alguma defesa pessoal e infelizmente eu não sabia. Eu passei por duas situações de assalto à mão armada, e eu passei por uma situação em que eu fui ameaçado, fora outras diversas situações também, mas uma dessas situações, que foi talvez uma das principais situações que me fez ir até o Krav Maga, foi uma ameaça que eu recebi em ambiente de trabalho, onde a pessoa teve um certo desentendimento comigo e ela falou que se ela me encontrasse no meio da rua, eu iria apanhar. E aquilo trouxe para mim um sentimento de impotência muito grande. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Como que eu reajo a uma situação dessa? E se ele de fato me encontrar no meio da rua, o que eu vou fazer? Eu não sei me defender, né? E a pior sensação, uma das piores sensações que o ser humano pode ter é esse sentimento de impotência, esse sentimento de eu não consigo fazer nada diante dessa situação. Um dos maiores direitos, um dos principais direitos que o ser humano deve ter é direito à autodefesa. Mas se você não sabe se defender, como que você vai reagir a uma situação que você precisa se defender? Então, parando para pensar, eu disse, eu preciso buscar uma arte marcial. E eu lembrei do Krav Maga. Eu fui ao encontro de outras artes marciais, mas, respeitosamente falando, eu não encontrei nessas artes marciais a eficiência que eu encontrei no Krav Maga,
né? Eu queria buscar também o Kung Fu, mas infelizmente não havia tantas academias, escolas de Kung Fu próxima à minha região, e eu encontrei o Krav Maga. Mas quando eu conheci o Krav Maga, na segunda aula, eu já me apaixonei. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. E na época eu gostaria muito de ter encontrado alguma escola, alguma academia de Kung Fu, mas eu não encontrei, né? Não havia algumas escolas na minha região. E eu busquei outras modalidades. Infelizmente aqui no Brasil se vende muito aquilo que é comercial, artes marciais que são mais comerciais, que são mais até esportivas, não são artes marciais em sua pura essência, né? Eu falo isso respeitosamente aos meus colegas de outras modalidades. Então eu encontrei boxe, encontrei jiu-jitsu, mas eu não encontrei nessas modalidades a eficiência que eu gostaria. Eu não encontrei a eficiência que existe no Krav Maga. E eu caí numa escola de Krav Maga, andando em uma rua perto de casa. Eu passei em frente a uma academia onde havia um folheto escrito aulas de Krav Maga com o símbolo da Bucan. E eu me interessei muito, eu falei, poxa, perto de casa. Pronto, aqui, eu vou fazer uma aula experimental aqui, vou ver como que é. Fiz a primeira, a segunda aula experimental e simplesmente me apaixonei. Falei, é aqui que eu vou ficar. E minha vida, a partir de então, mudou por completo. E eu falo em todos os aspectos, né? Eu passei a não necessitar mais reagir a alguma situação de perigo. Não houve mais essa necessidade. Mas eu creio que exatamente porque minha mentalidade também mudou, né? Depois que você aprende o Krav Maga, você consegue ter uma conduta diferente, uma mentalidade diferente da qual você tinha antes. Então você não anda na rua da mesma forma, você não fala da mesma forma, você não conversa da mesma forma, porque o Krav Maga, ele muda tudo em você. Ele traz em você autoconfiança, disciplina, controle emocional. Então você se torna uma outra pessoa. E o Krav Maga fez isso comigo. Não houve mais essa necessidade de eu reagir a uma situação de perigo. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que se eu precisar reagir a uma situação de perigo, eu vou saber reagir, proteger a mim, proteger a minha pessoa e proteger aqueles que eu amo. E o Krav Maga me trouxe essa autoconfiança. Hoje eu sou faixa verde de Krav Maga e eu posso dizer que, apesar de ser faixa verde, eu ainda estou no início da minha jornada. Eu tenho muito que eu aprender, muito que me aprofundar. Eu sou instrutor de Krav Maga. Hoje eu não só aprendo e treino Krav Maga, assim como ensino também para outras pessoas, para que outras pessoas possam também conhecer o Krav Maga, transformar sua mentalidade, se tornarem mais autoconfiantes e saberem se defender contra uma situação de perigo, saberem reagir a uma situação de perigo. Então, o melhor conselho que eu posso te dar é: treine Krav Maga, busque defesa pessoal. E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir novamente que você me siga lá no Instagram, onde eu falo mais sobre artes marciais, sobre defesa pessoal, jandli.s. E siga também o canal, se inscreva no canal, onde eu estarei postando mais conteúdo sobre defesa pessoal, sobre artes marciais, sobre Krav Maga. E venha para o nosso tatame, venha conhecer essa arte marcial tão bela, tão esplêndida para a defesa pessoal que é o Krav Maga. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Aqui é o Jante.